Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e segundou, começando aí mais uma semana, espero aí que uma semana muito boa para todos nós, né? A vida profissional, pessoal e especialmente na vida alvinegra. Galera, vamos lá, vamos às notícias ainda, infelizmente, né? Tendo que repercutir o jogo de sábado à noite, o jogo que a gente esperou tanto tempo, né? Pela data FIFA, pelo jogo do Fogão no novo estádio Arena MRV do Galo e infelizmente não tivemos o resultado que esperávamos, né? Mas vamos lá. O site UOL fez uma pesquisa com alguns comentaristas de arbitragem, tá? E parece que todos aí estão alinhados com o discurso de que o gol do Diego Costa foi bem anulado. É complicado, galera, porque a gente vê algumas incoerências, né, dentro do próprio Campeonato Brasileiro e dentro das falas dos comentaristas também. Já vou chegar lá, tá? Então vamos lá. Destaquei aqui a Nadine Bastos, tá? Comentarista de arbitragem. Nessa matéria com o UOL, ela falou que o gol foi bem anulado. A questão da regra do impedimento é que toda hora muda, né? Então, o discurso para a anulação do gol do Diego Costa é que ele se valeu da posição de impedimento, né, para fazer o gol. Só que é aquela questão, o zagueiro uruguaio do Galo afasta a bola da área, ou tenta afastar a bola da área, né, o que já, na minha opinião, iniciaria um novo lance, né? Inclusive o Diego Costa faz toda a questão de mostrar que ele não interfere no primeiro lance, né? Ele caminha ali na pequena área e depois ele também vai voltando, né, vagarosamente, mostrando que ele não participa, né, não tem a influência no primeiro lance quando ele de fato estava em posição de impedimento. Mas vamos lá. O PC Oliveira, comentarista do Grupo Globo, tá, tentou explicar aí, meio difícil, falando o seguinte: bola que vem pelo ar, tá? Ou seja, que não é rasteira, e o defensor não tem o controle total da bola, não qualifica, né? Não configura como nova origem da jogada. Então, como a bola veio, né, ali a meia altura, se não me engano, não configuraria, né? Agora, é difícil dizer isso. O que é o controle da bola? O cara tá sozinho na jogada, né? Ter tempo para pensar, né? Para mim, o zagueiro tem controle da bola, tanto é que ele afasta a bola, né? Ou tenta afastar, e por azar dele a bola cai no pé do Diego Costa, né? Então, é muito subjetivo ao meu ver, tá? Galera, curiosamente, o mesmo PC Oliveira, tá? Num outro gol aí que ficou famoso nesse Campeonato Brasileiro, defendeu que o gol do Vasco contra o Palmeiras, tá, deveria ter sido legal, tá? Então vamos lá. Só relembrando, esse lance do Vasco e Palmeiras lá no Allianz Parque, a bola foi afastada também pelo ar, né, pelo alto, pelo ar, pelo zagueiro palmeirense Richard Rios, tá? E sobra para o jogador Paulinho do Vasco, que faz o gol, tá? Na ocasião, né, a gente lembra, o gol foi invalidado, né? Mais uma vez aí, ajudando a equipe palestrina, e o PC criticou que ele foi invalidado. Então, assim, meio que dois pesos, duas medidas. E outro lance também que vem à nossa cabeça naturalmente é no jogo Botafogo e Flamengo, né? Rodada anterior, em que o PC achou que foi bem validado o primeiro gol do Flamengo, que foi o gol contra do Marlon Freitas, né? Lembrando que o Marlon Freitas estava ali no cangote dele, o Bruno Henrique, que estava em posição de impedimento. Então, de novo, como é que essa regra, né? Dois pesos, duas medidas, né? O Marlon Freitas, ele só faz o gol contra porque ele sente que o Bruno Henrique está ali atrás. Então ele tenta botar a bola, claro, para escanteio. Infelizmente pegou mal na bola, a bola foi ali indefensável para o PR, né? Mas é a mesma situação. Então, assim, isso só aconteceu porque o Bruno Henrique estava na posição de impedimento. O Diego Costa, quando ele faz o gol, ele já não está mais, né? Ele esteve impedido, ele sai da posição de impedimento,
o zagueiro do Atlético tenta aliviar ali, tirar a bola, como se dizia antigamente, da zona do agrião, né? E aí, para mim, configura uma segunda jogada. É complicado, porque no momento, por exemplo, que o PC fala que ele acha que o gol foi corretamente anulado, né, o gol do Botafogo, os jornalistas do Grupo Globo começam também a se ver obrigados a seguir esse discurso, né? Porque, por exemplo, no Sport TV, logo que acabou a partida, houve muita controvérsia, né? Me lembro ali, pelo menos, um jornalista falando, olha, para mim o gol foi limpo, né? Mas aí o PC, que é o comentarista de arbitragem, fala que estava impedido. Por exemplo, hoje de manhã, o Lofredo, né, que comenta o futebol aqui no Rio, no jornal local, né, no RJ1, ele falou assim, pela regra nova tá impedido, mas para mim não deveria ser. Então ele meio que ficou ali em cima do muro. Pessoal, logo após a partida, o comentarista Brailer Pires, da ESPN, tá, no programa Sport Center, fez um comentário que eu acho que define bem o que foi o Botafogo no sábado. Tá? O Botafogo, vou abrir aspas aqui para ele, o Botafogo costuma ser um time muito intenso, que sempre finaliza muito. E hoje, sábado, né, vimos um time apático no momento ofensivo, com pouca participação do Eduardo e do Marlon. Exatamente. Né? E ele continuou. Acende um alerta que o time precisa retomar a intensidade. Né? A marca do Botafogo nesse Brasileirão é a intensidade. E ele até comenta que essa intensidade existiu na derrota contra o Flamengo. Né? Acho que o que chama mais atenção no torcedor alvinegro é essa apatia que tomou conta do time no jogo com o Atlético. Né? Mesmo que o gol do Diego Costa tivesse sido validado, né, a gente estaria aqui reclamando da atuação do Botafogo, né, sem dúvida. O empate teria sido ótimo, Era um pontinho que a gente somava, né, evitava aí essa segunda, na verdade, terceira derrota seguida, se for contar o resultado lá contra o Defensa e Justiça. Mas a gente não deixaria de criticar a atuação do Botafogo. A impressão que dá é que o Botafogo estava jogando um amistoso, né? Ali, enfadonho, tomara que acabe logo o jogo, né? Não vimos o Botafogo que estamos acostumados a ver ao longo de todo o campeonato. Eu concordo aí totalmente com o comentarista, que ainda destacou também que o gramado certamente prejudicou o toque de bola do Botafogo, que está acostumado com tapetinho. Só que eu acho o seguinte, galera, concordo com isso, o gramado prejudicou, sem dúvida, mas a gente joga o Brasileirão, né? Ainda não estamos na Premier League, então o time tem que se acostumar, vai jogar em outros gramados ruins, né? E não é porque está jogando num gramado ruim que o time tem que jogar de forma, né? Então, acho que a palavra que define mesmo é apática, né? De forma tão apática, tão desinteressada pelo jogo, nem parece que era, né, um jogo do líder do Brasileirão. Tão importante esse jogo depois de longa, né, pausa da data FIFA. Ainda no Sport Center, o Braller comentou o seguinte, e olha que o Bruno Lage dessa vez não inventou muita coisa, escalou o time que todo mundo queria que escalasse, verdade seja dita, mas a gente vê que o problema nem sempre é a escalação, né? O problema é o estado anímico do time, né? Não é possível o time entrar tão morto. Eu me lembro do jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, na época estava o Caçapa, né, como treinador. E ele falou depois do jogo, olha, o primeiro tempo nosso foi péssimo e eu sacudi o time no intervalo, falando assim, vocês vão continuar assim ou vão mudar a história desse jogo? O Botafogo foi lá e fez 2-0 em cima do Grêmio, né? Então, eu acredito, é difícil, a gente não tem... ainda mais depois de uma derrota, a gente não vai ter a Botafogo TV mostrando ali o vestiário, mas era um jogo para Bruno Lage sacudir o time. Infelizmente, as pessoas têm perfis diferentes, né? Claro que nem sempre o jogador vai funcionar à base de esporro, mas a gente vê que nem o Lúcio Flávio, nem o Bruno Lage tem esse perfil, né? Posso estar enganado, de sacudir o time, olha, não tá bom, vamos mudar isso aí, porque senão vai dar ruim, né? Felizmente, não estamos vendo esse tipo de coisa e
o Botafogo precisa mudar a atitude urgentemente, né? Essa de sábado é para ser esquecida. Para muita gente, vários comentaristas, foi o pior jogo, né, do Botafogo no campeonato. Acho que rivaliza com aquele jogo lá do Cuiabá, né, com as piores atuações do Campeonato Brasileiro. O Eduardo, quando não joga bem, né, a equipe também sente muito. Falando nisso, um jogador que poderia ser um substituto do Eduardo, mas já está longe, está lá na Turquia, é o Gustavo Sauer, né? O Sauer, que todo mundo sabe, foi emprestado lá para o Rizespor, né? Até junho de 2024, fez ontem, né, o seu primeiro gol pela equipe turca. É o terceiro jogo que ele joga como titular, né? Quarta partida que ele entra e ele fez um gol de pênalti na vitória de virada por 2-1 do Rizespor contra o Konyaspor, campeonato turco, beleza? Galera, a torcida do Botafogo também se manifestou, não foi só o Mazuco, o Lage e o Diego Costa. A torcida do Botafogo, alguns torcedores, colocaram uma faixa na sede da CBF, na Barra da Tijuca, né? Então a CBF amanheceu ontem com essa faixa, até que alguém chegasse lá e retirasse, e na faixa dizia: respeite o Botafogo. Estou de acordo, é isso aí, um protesto aí pacífico, tranquilo, de alguns torcedores, e que acho que representa bastante o sentimento da torcida em geral. Respeite o Botafogo, chega de situações complicadas, né, da arbitragem, vamos dizer assim, né? Coincidências favoráveis ao Palmeiras e contra o nosso Fogão. Galera, apesar da segunda derrota seguida do Botafogo no Brasileirão, né, as estatísticas ainda seguem muito favoráveis para a gente. O matemático, respeitado matemático Tristão Garcia, aponta, tá, após o final dessa rodada, o Botafogo com 79% de chances de título, tá, quase 80%, o Palmeiras com 14%, o Grêmio com 3% apenas, e depois aquela turma ali que está com os 39 pontos, Flamengo, Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense com 1% de chance, beleza? Então depois que a gente deu aquela relaxada no domingo, né, acalmou um pouco os ânimos, né, a vantagem de 7 pontos ainda é uma bela vantagem. O importante é que o Botafogo sacuda logo essa poeira, né? Dê a volta por cima o mais rápido possível, já no jogo de sexta-feira. É um jogo que o Botafogo tem tudo para vencer. O Corinthians não é esse bicho-papão, deve mandar a campo uma equipe alternativa, né? Tudo indica que sim. Então o Botafogo não tem a desculpa agora do gramado, porque o gramado lá do Corinthians é muito bom, né? Então é um jogo que o Botafogo, muito importante, voltar a vencer fora de casa. Botafogo, eu citei aqui o jogo com o Grêmio, foi a última vitória do Botafogo fora de casa, né? Eu vi gente falando, não, porque a última foi contra o Patronense, mas aí nessa eu tô junto com o Lage, não misturo os campeonatos, né? A última no Brasileirão foi contra o Grêmio, já ficou lá para trás. O Bruno Lage, ele vinha empatando todos os jogos fora de casa, quer dizer, ele estava naquele modus operandi de vamos ganhar em casa e empatar fora. Beleza, empatou na estreia contra o Santos, daquele jeito que a gente viu, que acabou sendo um empate com gostinho de vitória, pela maneira como ele aconteceu, né, no final. Depois empatou com o São Paulo, 0-0. Acho que até um jogo que o Botafogo teve boas oportunidades, mas o São Paulo também teve. Beleza. Depois empatou quem mais? Me ajudem. Comenta aí embaixo. Então o Botafogo empatou o Cruzeiro, né? O jogo que o Tiquinho se machucou. Uma atuação horrorosa do Botafogo. E aí agora o Botafogo fazia de novo um jogo para empatar e acabou sendo castigado ali com o gol do Paulinho. Coisas que acontecem, né? O Botafogo abriu mão. O Botafogo só resolveu jogar contra o Atlético quando já estava perdendo de 1-0, e aí exerceu uma pressãozinha ali, tanto é que saiu o gol do Diego Costa, mas quer dizer, é inadmissível isso, que o time só resolva jogar depois que tomou o gol, né? Pessoal, botei na thumb, tá? Vamos analisar. É muito interessante agora, já que a gente falou aqui do matemático, né? Todos nós temos um pouquinho de matemático, ainda mais num ano como esse. O Botafogo tem 7 jogos que eu considero fundamentais agora,
até o confronto contra o Palmeiras, tá? O Botafogo joga com o Palmeiras no Newton Santos, ainda não está confirmadíssimo, né, desmembrado pela CBF, mas tudo indica que no dia 1º de novembro, tá? Botafogo e Palmeiras pela 31ª rodada. Então, eu analisei os próximos 7 jogos do Botafogo, vou passar para vocês também os próximos 7 jogos do Palmeiras, tá? Estou descartando aí qualquer outra equipe da disputa do título, né? E o interessante é o seguinte, são 7 jogos, aí o jogo com o Palmeiras, e depois disso, mais 7 jogos até a 38ª rodada, a derradeira rodada, quando o Botafogo pega o Internacional lá no Beira-Rio, tá? Então vamos lá. Estou pensando aqui como é que eu passo para vocês, se eu passo primeiro todos os jogos do Botafogo e depois os do Palmeiras, ou se eu vou falando cada um. Acho que para não confundir, eu vou falar primeiro os do Botafogo, tá? Vamos lá, acabei de citar o jogo de sexta-feira, Corinthians fora de casa, tá? E depois, dia 2/10, o Goiás no Newton Santos, a volta do Botafogo ao Newton Santos, tá? Dia 2/10. Depois, dia 8/10, Fluminense no Maracanã, a gente é visitante, né? Mas um jogo aqui no Rio. E aí tem uma pausa de 10 dias, mais uma pausa longa. E dia 18/10, o Botafogo vai ao Estádio Independência enfrentar o América Mineiro, que está ali na rabada do campeonato, né? Situação desesperada ali, mas um forte candidato ao rebaixamento. 21/10, o Botafogo retorna ao Newton Santos para enfrentar o Atlético Paranaense. 24/10, vai ao Castelão enfrentar o Fortaleza e fecha aí esse ciclo de 7 jogos, dia 29/10, contra o Cuiabá no Newton Santos, beleza? Então é o seguinte, são 21 pontos em jogo. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de fazer aí, sei lá, é difícil de falar quantos pontos, 16, 18 pontos desses 21, né? Tem totais condições. Serão 3 jogos em casa, 3 jogos fora e Maracanã, que é fora, mas, né, dá pra gente botar aí como neutro, né? Um estádio neutro. Apesar de que o Fluminense vai estar com 90% da torcida, né? Então, assim, acho que não tem nenhum bicho-papão aqui nesses jogos, tá? Nessa sequência de 7 jogos. Não vejo nenhum bicho-papão. O próprio Fluminense, no sábado, foi atropelado aí pelo Vasco. Se ele tiver ainda envolvido também com a Libertadores, de repente nem vai estar com o time titular, né? Nessa sequência interessante, a gente pega os 2 times que nos derrotaram no primeiro turno, o Atlético Paranaense e o Goiás, mas que fora de casa são equipes que não vão tão bem, né? Equipes que estão mais até para a parte de baixo da tabela, o próprio América Mineiro, o Cuiabá, né, ali, parte intermediária. Fortaleza, talvez no Castelão seja um jogo difícil, mas assim, lembrando que o Botafogo venceu o Fortaleza ano passado lá no Castelão. Então, assim, são 7 jogos que esses 7 jogos é muito importante que o Botafogo retome, né, o caminho das vitórias, né? Sei lá, ganhe 5 desses 7 jogos. Acho que não é um absurdo a gente pensar nisso. De repente, empate outros 2, né? Eu acho que nesse caso seriam 17 pontos que o Botafogo faria, né? Importante o Botafogo ir levando essa diferença, né? Se não der para aumentar a gordura de 7 pontos, que hoje é de 7 pontos, ele ir levando e mantendo, só não pode diminuir, começar a diminuir, que aí vai ser realmente alerta ligadíssimo, né? Já está ligado, espero que esteja ligado na comissão técnica do Botafogo o alerta, tá? Vou falar agora dos jogos do Palmeiras. O Palmeiras tem uma vantagenzinha sobre a gente, que ele vai jogar nos próximos 7 jogos 4 partidas em casa, tá? 4 partidas serão no Allianz Parque. Mas tem 2 clássicos, enfim. Serão 2 clássicos que o Palmeiras vai ter no Allianz Parque. Então vamos analisar agora os jogos do Palmeiras. Eu acho que há um equilíbrio, sim, no geral. Mas as 2 próximas rodadas, que eu já falei isso aqui ontem, pro Palmeiras não são jogos fáceis, tá? Dia 21/9, ou seja, na quinta-feira, véspera agora, o Palmeiras, muitos jogos desses, vocês vão ver pela data,
que vão ser na véspera do jogo do Botafogo, tá? Então o Botafogo até já vai entrar ou mais pressionado ou já sabendo que o Palmeiras deixou algum pontinho para trás. Então dia 21/9, o Palmeiras vai à Arena do Grêmio, eu considero um dos jogos mais difíceis, né? Enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Então seremos gremistas desde criancinha, tá? Depois, no dia 1º/10, novamente, véspera do jogo do Botafogo, o Palmeiras vai a Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino, que em casa é uma equipe forte, né? Jogo que o Botafogo ainda vai fazer também, tá? Na fase final do campeonato. No dia 8/10, aí no mesmo dia que tem Botafogo e Fluminense e Botafogo, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque. O Santos está uma baba, né? O Santos é forte candidato ao rebaixamento, mas tem esse lado de que é um clássico e o Santos está desesperado para sair dali. Então, não deixa de ser também um jogo que pode ser interessante, caso o Santos esteja ainda com alguma expectativa de escapar dessa situação. No dia 19/10, aí se inverte, tá? O Botafogo vai ter jogado no dia 18 com o América Mineiro. Então, nesse caso aqui, o Palmeiras joga já sabendo o resultado do Botafogo. Então, esperamos que o Botafogo ganhe do América Mineiro lá no Independência, né? Que o Lage não entre na síndrome de Belo Horizonte, de achar que tem que empatar o jogo. E aí, no 19/10, o Palmeiras recebe a equipe do Filipão, o Atlético Mineiro, tá? No dia 19/10. Dia 22/10, de novo, um dia depois do jogo do Botafogo, aí realmente dá uma invertida, né? O Palmeiras vai ao Couto Pereira pegar o Curitiba, que é outra equipe desesperada para sair do rebaixamento, tá? Então, hoje eu diria que ainda o Palmeiras seria favorito nessa partida, mas se o Curitiba pensa também em escapar do rebaixamento, vai ter que pontuar contra a equipe palmeirense. 25/10, aí sim volta o Botafogo ter enfrentado Fortaleza no Castelão no dia 24. No dia 25/10, o Palmeiras recebe o clássico contra o São Paulo. São Paulo que ontem começou bem, né? A decisão da Copa do Brasil. Será que teremos mais um vice para o time da Gávea? Será? São Paulo vai ao Allianz Parque. O São Paulo não tem um bom retrospecto no Allianz Parque, mas pode estar motivado com o título da Copa do Brasil, né? E sempre será um clássico. Então, dia 25/10, Palmeiras e São Paulo. E fechando esse ciclo aí de 7 jogos, o Palmeiras enfrenta o Bahia no dia 29/10, aí é o mesmo dia que o Botafogo Cuiabá, pega o Bahia em casa. Vamos ver como é que vai estar o Bahia até lá. Lembrando que o Botafogo, apesar de ter goleado o Bahia no Newton Santos, o Bahia fez um bom jogo, né? Então espero também que o Bahia, no dia 29/10, lá no Allianz Parque, faça também uma boa partida e traga dificuldades para o Palmeiras. E aí, finalmente, como eu disse, dia 1º/11, o encontro de Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, beleza? Aí passou o Botafogo e Palmeiras, mais 7 jogos, que aí mais para frente a gente vai analisar até o final do campeonato. Galera, deixa seu like, comenta aí embaixo o que você achou da sequência, qual sequência que você considera que é mais fácil, se é a do Botafogo, se é a do Palmeiras, se elas estão equilibradas, né? O Palmeiras jogará 4 vezes no Allianz Parque, não deixa de ser uma vantagem, porém tem 2 clássicos lá no Allianz Parque, contra Santos e contra São Paulo, beleza? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, comente aí embaixo, galera, estamos crescendo cada vez mais, graças a vocês, né? E, como eu disse no início do vídeo, tenham todos uma ótima semana, fogão para cima, seremos tri!